E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem de 2022 que fala sobre calorimetria e eletrodinâmica na mesma questão. E ela diz o seguinte: o manual de uma ducha elétrica informa seus 3 níveis de aquecimento, morno, quente e superquente. Apresenta as seguintes variações de temperatura da água em função de sua vazão. A gente tem a tabelinha ali, mas eu sempre digo para te olhar a tabela depois. Primeiro ver o que a questão quer dessa tabela. Aí ele continua: utiliza-se um disjuntor para proteger o circuito dessa ducha contra sobrecargas elétricas em qualquer nível de aquecimento. Por padrão, o disjuntor é especificado pela corrente nominal igual ao múltiplo de 5 amperes imediatamente superior à corrente máxima do circuito. Considere que a ducha deve ser ligada em 220 volts e que toda a energia é dissipada através da resistência do chuveiro e convertida em energia térmica transferida para a água, que apresenta calor específico de 4,2 joules por grama grau Celsius e densidade de 1000 gramas por litro. O disjuntor adequado para a proteção dessa ducha é especificado por, então a gente precisa saber ali a quantidade de corrente que esse disjuntor tem que suportar. Tá, primeiro vamos fazer algumas considerações dentro aí dessa questão. A questão pede para que a gente faça, a análise para que esse chuveiro ele funcione em qualquer nível de aquecimento. Então a gente vai focar direto no maior nível de aquecimento, porque se suportar o super quente, vai suportar todos os outros, tá? Então eu vou pegar aqui a variação de temperatura do super quente. Sor, qual variação que eu pego? Eu pego a de 30 ou a de 15? Na verdade, tanto faz, porque é proporcional aí nessa tabela, né? Então eu vou pegar aqui a de 30, mas se tu quisesse pegar a de 15, não teria problema. O único problema aqui, o único detalhe aqui, é que se tu pegar o de 30, tu vai ter que pegar a vazão de 3. Se tu pegar o de 15, tu vai ter que pegar a vazão de 6. Então a escolha aí é tua. Além dessas informações, nós temos aqui a corrente, que é 5 amperes, a tensão, que é 220 volts, o calor específico da água, aí entra a parte da calorimetria, e a parte ali que fala da densidade, que também é importante para a gente nessa questão. Então tá aí os dados, Antes da gente partir para as fórmulas, a gente vai ter que dar uma arrumada nesses dados aí. Por exemplo, a questão me diz ali que a vazão, ela é uma vazão de 3 litros por minuto. Vamos escrever então isso para a gente poder analisar, A vazão de 3 litros por minuto. O que é o interessante aqui? A gente pode pegar essa informação e transformá-la em duas informações que a gente saiba trabalhar, se a gente não quiser trabalhar desse jeito, porque senão assim de repente pode ficar muito complicado. Uma forma que a gente pode entender isso aqui é o seguinte: a vazão está me dizendo quantos litros de água passam naquela situação por minuto, ou seja, para cada intervalo de tempo de 1 minuto, eu tenho uma vazão, eu tenho um volume aí equivalente a 3 litros. É isso que a vazão está me dizendo. Cada minuto, 3 litros vão passar aí por essa quantidade de água. Como eu disse, a gente tem que dar uma modelada, tem que dar uma ajustada nas informações, Como assim? Primeiro que o tempo eu não posso usar ele em minutos, eu tenho que trabalhar com o tempo em segundos. Então a gente sabe que 1 minuto equivale a 60 segundos. Sor, por que isso? Porque a unidade de energia é joules, E joules está relacionado ao sistema internacional, onde o tempo é em segundos. Então eu tenho que usar o tempo em segundos aí. O que mais? A vazão ela é dada em volume por tempo. Mas eu preciso da massa para fazer o cálculo da quantidade de calor sensível. Então a questão me deu aqui a densidade, que relaciona justamente massa com volume. E eu posso fazer uma coisa parecida com o que eu fiz com a vazão ali em cima, Ela me diz a quantidade de massa associada à quantidade de volume. E ela está me dizendo que para cada volume de 1 litro, eu vou ter para a água o equivalente a uma massa de 1000 gramas. Para cada 1 litro eu tenho 1000 gramas. Como na questão eu tenho 3 litros por minuto, que é o que a gente destacou aqui em cima, 3 litros por minuto, então significa que eu vou ter 3 vezes mais massa, ou seja, se para 1 litro a massa é 1000, para 3 litros vai ser 3 vezes 1000, então vai ser 3000
gramas. Na dúvida dá para te fazer uma regra de 3, tá? Mas assim, ó, lembra que a fórmula da densidade, né? Densidade é igual a massa por volume. Tu poderia, através dessa fórmula, chegar nessa relaçãozinha que eu mostrei para vocês, né? Chegar nesse valor de massa de 3.000 gramas. Mas caso tu não lembre da fórmula, olha as unidades. Separa essas unidades e aí tu consegue resolver nesse caso até por uma regra de 3. Bom, então a gente já sabe que a massa equivalente a esses 3 litros é uma massa de 3.000 gramas, tá? Ou seja, a cada 60 segundos que passa, eu tenho 3.000 gramas de água percorrendo aí pelo chuveiro. Beleza, agora que a gente conseguiu ajustar os dados, a gente vai partir para os cálculos. E o que a gente tem que pensar para resolver esse tipo de questão? O único jeito de a gente relacionar essas duas áreas, né, calorimetria com eletrodinâmica, é através do conceito de potência e energia, que são conceitos bem gerais dentro da física. Então vamos lembrar o seguinte, ó, quando eu calculo a potência lá na eletricidade, lá na eletrodinâmica, a gente sabe que potência é igual a corrente vezes a tensão. E eu estou pegando essa fórmula da potência porque justamente eu tenho a tensão de funcionamento do chuveiro e eu preciso achar uma resposta em função da corrente. Então essa equação me ajudaria bastante para a parte da eletrodinâmica. E eu sei também que potência pode ser calculado de maneira geral como uma quantidade de energia por tempo. Onde nesse caso a energia que eu vou colocar aqui, ó, nesse lugar, é a quantidade de calor sensível, que pode ser calculado como mc ΔT, porque a questão está trabalhando justamente isso, um aquecimento da água, né? A água vai ganhar uma quantidade de calor sensível e aquecer. Então, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou igualar essas duas fórmulas. Eu vou dizer o seguinte, ó, a quantidade de corrente vezes tensão, que vai dar a potência desse chuveiro, tem que ser igual à quantidade de calor, no caso mc ΔT, dividida pelo tempo, que também vai dar a potência desse chuveiro. É a maneira de calcular a potência, de um lado através da eletrodinâmica e do outro lado através da calorimetria. As duas têm que dar o mesmo resultado, porque são dados do mesmo chuveiro. Agora a gente vai botar as informações. Olha só como é que vai ficar. A corrente, então, é o que eu quero descobrir. A tensão é 220. A massa, a gente sabe ali que é 3.000 gramas. O calor específico é 4,2. A variação de temperatura a gente já tinha escolhido ali como 30 do super quente, dividido pelo tempo que a gente já tinha colocado ali, que é 60 segundos, né, da vazão ali de 3 litros por minuto. Então temos todos os dados, agora é só matemática. Eu só quero chamar a atenção de vocês para um detalhezinho bastante importante, que é o seguinte: olha sempre as unidades, né? Por que eu estou usando a massa em gramas e não em quilogramas, né? Que é também comum nessa matéria. Porque justamente a constante que eu estou usando ali, o calor específico na quantidade de calor, ele está em gramas. A temperatura está em graus Celsius na constante, então por isso que eu posso usar graus Celsius. Isso não vai dar problema, porque essa quantidade de calor ela vai ser dada em joules, se eu fosse fazer o cálculo, se eu terminasse o cálculo. Então joules em cima e o tempo em segundos, joules por segundo é watt, que é a unidade padrão de potência. Então a gente sempre tem que estar de olho nas unidades nas questões do Enem. Agora é matemática. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma simplificada, tá? Eu vou cortar um zero daqui com esse zero e eu vou cortar esse zero daqui com um zero desse 3.000. Vamos reescrever isso aí, dar uma limpada, vai ficar então assim, ó. A corrente é igual 300 em cima vezes 4,2 vezes 3 dividido por 6 embaixo. E aquele 22 ele passa dividindo, então vai ficar assim, ó. Dá para simplificar mais um pouco, que é o seguinte, ó, dá para a gente simplificar esse 3 com esse 6, dividir esse 3 por 3 e dividir esse 6 por 3. E aí dá para reescrever isso aí de uma outra maneira, que é o seguinte, ó, a corrente então é igual a 300 vezes 4,2, 3 dividido por 3 dá 1, então, né, não fica nada lá em cima. Aqui embaixo, 6 dividido por 3 dá 2, vezes 22. E aí a gente termina agora essa conta. Fazendo esse cálculo, continuando esse cálculo, então vai ficar o quê? 300 vezes 4,2 vai dar em cima 1.260 e embaixo tu vai ter 44, né? 2 vezes 22. Terminando essa divisão, tu vai achar
o valor de 28,63 amperes. Isso aí vai dar aproximadamente 30 amperes, né? Arredondando para cima, como a questão falou, tem que ser um múltiplo de 5 arredondado para cima, então aproximadamente 30 amperes. Isso vai nos levar diretamente para a resposta da alternativa A. Só que olha só, quero chamar a atenção de vocês, eu sempre falo para os meus alunos se ligarem nas respostas, se ligarem nos cálculos, arrumarem para não dificultar. Uma dica que eu dou, é óbvio que tu não precisa fazer isso, mas uma dica que eu dou é sempre tenta ajeitar os números quando a resposta não é exata. Como a gente tem que achar um múltiplo de 5, o que eu posso fazer? Aquele 4,2 ali, ó, eu posso chamar ele de 4,4, eu posso dar uma arredondada. Por quê? Porque daí na hora de fazer a divisão vai ficar 300 vezes 4,4 dividido por 2 vezes 22, que dá 44. Tu percebe que daí, ó, eu consigo simplificar esses dois números aqui, onde, né, a gente vai ter uma divisão mais fácil e conseguir terminar o cálculo mais fácil. E aí tu vai ver que quando tu faz essa simplificação, a resposta que tu vai acabar encontrando é exatamente 30. Então, fica um pouco mais fácil o cálculo, pode te ajudar a ganhar um pouco mais de tempo, mas tem que ter esse domínio matemático, porque o Enem ele exige isso em algumas questões. Aqui não faz talvez tanta diferença, mas tem questões que realmente faz muita diferença tu fazer esse ajuste antes de terminar o cálculo, tá? Independente se tu fizer o ajuste ou não, fazendo a matemática e usando a física da maneira correta, a resposta para essa questão, como a gente já tinha visto, fica na alternativa A. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!